Quero pregar uma mensagem no seu coração essa noite. Ela tem um tema: saia da margem. Eu vou falar de novo para os aleluiados falarem aleluia. O tema de hoje... Não, espera eu falar só. O tema de hoje é saia da margem. Eu vou falar pela última vez e eu espero os aleluiados agora não me decepcionarem. O tema é saia da margem. Gostei do garotinho aqui, ele vai comigo até o fim. Cutuca assim quem está do seu lado e diga: saia da margem. A teologia diz... Ultimamente eu tenho olhado muitos manuscritos e revisitado muitas coisas. Essa semana eu me peguei vendo um manuscrito meu de 2019. Olhando lá. Tem um cara que eu amo muito. Ele chama Reverendo Shevtov. Ele foi um dos homens que traduziram a Peshitta, que depois veio ser Torá e depois veio ser Bíblia. Ele sabe tudo que está na Bíblia de uma forma como quem escreveu. E ele fala em seus manuscritos que a palavra margem ela vem de três coisas. Margem ela vem de, eu não sei quem vai pegar, mas margem vem de um lugar de transição. Então se a palavra hoje é saia da margem, é Deus dizendo: você vai sair de um lugar de transição hoje e vai para o lugar que eu tenho na sua vida. Lagoinha de Piracicaba, eu estou querendo pregar, mas se você não deixar, eu não vou pregar. Mas vocês vão deixar eu pregar. Vocês estão comigo aqui hoje ou não? Margem significa quando alguém sai de um lugar transitório e passageiro e vai para o seu lugar definitivo em Deus. E nessa terça profética, Deus me trouxe lá de Belo Horizonte para dizer para quem está sentado aqui, só para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. E Deus está dizendo assim: eu estou te tirando de uma transição e eu estou te levando para uma posição. Você chegou aqui talvez precisando entender respostas. Eu estou te tirando da margem, eu estou te tirando do que é transitório e passageiro, e eu estou te levando para viver aquilo que é eterno em Deus. Mas só quem é espiritual vai pegar isso aqui. Você vai viver não de momentos, você não vai viver não de cultos, você vai viver daquilo que é eterno, daquilo que é para sempre. Quantos podem dizer amém por isso nessa noite? Segundo lugar, você vai segurar essa palma e vai bater de direito. Segundo lugar, margem significa um lugar de fé. Eu vou com esse amém ali, isolado, solitário. Número 1, lugar de transição. 2, lugar de fé. Se você não tem fé, você não sai da margem. Se você não crê, você não sai da margem. Se você não conhece a Deus, você não sai da margem. Todos comigo digam amém. Aí você pergunta assim: e o terceiro? Terceiro, margem significa, não sei se eu falo, um lugar de transformação. Então perceba, se a palavra tem um tema profético, ela diz saia da margem. Isso aqui eu não sei quem vai pegar, meu batera, mas eles vão pegar. Se a palavra é profética e ela diz saia da margem, em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui nessa noite é: hoje eu estou tirando de lugares transitórios e passageiros e estou te levando para lugares eternos. Número 1. Número 2, eu estou aumentando o nível da sua fé para que você não fique mais em uma fé rasa, para que você saia da margem e mergulhe mais no profundo e você comece a ativar a sua fé nessa noite. Deus está liberando novos decretos, Deus está liberando novas palavras, Deus está liberando novos testemunhos. 2025 vai ser um ano em que você vai dizer assim: o ano iniciou, eu não sabia como terminaria, mas eu termino esse ano tendo histórias para contar, tendo testemunhos para dizer sobre o que Deus fez. Terceiro, margem significa um lugar de transformação. É Deus transformando ambientes, é Deus transformando realidades, é Deus transformando estruturas, é Deus transformando cenários, é Deus transformando mesas, é Deus transformando a tua estrutura, é Deus transformando o teu coração. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou te levando para o eterno, eu estou aumentando a sua fé e eu estou te transformando. E só quem crê nisso, pelo amor de Deus, faz barulho para Ele lá no Rio.
Marcos 10. Marcos 10, 46. Nós iremos até o 52, mídia. Fechou? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, vou repetir para você pegar. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado, repita comigo, à beira, mas não é à beira, é à beira, muda tudo, porque o A tem uma crase, estava sentado à beira do caminho, ou seja, ele estava parado no caminho. Aqui já foi a palavra toda. Quem é espiritual já pegou. Se é que você vai sair de lugar de transição, pronto, já foi. Então, esse é o 46? 46. A Bíblia vai dizer que ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Pedindo esmolas. 47. Repita comigo o mais alto que você puder. Ao ouvir. Isso aqui tem algo tão profundo e poderoso. Isso aqui tem algo tão forte essa noite. Porque a Bíblia disse que ele usou o único sentido que ele... não sei se eu falo. A Bíblia está dizendo que ele usou o único sentido bom que ele tinha. Ao ouvir. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Jesus parou. Ai, meu Deus. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego: tenha coragem, levante-se. Ele está clamando por você. Para aí, mídia. 49. Ué, não estavam mandando ele calar a boca? Agora estão animando ele? Ué, não estavam repreendendo ele para que ele falasse mais baixo? Agora estão dando palavras de ânimo para ele? Sabe o que é isso? Quando você está no deserto, não tem ninguém para te ajudar, irmão. Mas quando chega o dia em que Deus te chama para um lugar de renovo, para mudar sua história, todo mundo vai querer sentar na tua carona. Então, você tem que observar, não é aqueles que estão com você quando Deus te leva para o palácio, mas é aqueles que permaneceram com você no deserto. Quantos comigo hoje aqui digam amém? Quantos estão pegando a palavra, cutuca o seu irmão e diga assim: hoje é para você. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. 50. Lançando a capa para o lado. Irmão, isso aqui é muito expositivo, esse texto. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se. Ele foi até Jesus. 51. O que você quer que eu faça? Eu amo Jesus. Porque Jesus conhece a tua dor. Não sei se eu falo. Jesus conhece os teus medos. Jesus conhece as tuas dores. Mas Ele só gera um milagre com aqueles que sabem declarar o que querem. Jesus não faz milagre para quem não sabe o que quer. Deus muda a minha vida. Ele fala: como? Qual área? Me dá as 7 áreas que você precisa de uma mudança agora que eu mudo. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele fala: não, você que tem que saber. Aí Jesus fala: o que você quer que eu faça? Eu fico imaginando ele: uma torta e um pudim. Claro que não, né, gente? Nenhum sorriso. Meu Deus, é um nível de ódio no coração muito grande. Eu preguei essa mensagem numa outra igreja. Nessa hora ele estava assim, ó. Eu não estou entendendo o que aconteceu com Piracicaba. Brincando, gente, tô brincando. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver.
52. Pá! Uma palavra, 2 letras, uma vida transformada. Eu vou falar de novo só para quem tem mão para levantar a boca para dar glória. Jesus é esse que com uma palavra, 2 letras, muda uma vida para sempre. Irmão, um comando de Jesus pode afetar a estrutura de toda a tua descendência, cara. Irmão, um sopro do Espírito Santo pode devolver você a um lugar que você teve um dia, pode tirar você de um quadro de desonra, pode tirar você de um quadro de perseguição, de um quadro de dor. Uma palavra de Jesus, um decreto que Ele libera, pode mudar toda circunstância, por mais desfavorável que seja. Uma palavra de Jesus muda o teu ontem, muda o seu hoje e te aponta para viver um futuro poderoso nele. Alguém que crê nessa palavra, diga amém comigo nessa noite. Aí Jesus diz: não foram os teus amigos, não fui eu e não foi Deus, a sua fé o curou. Pegou isso? Jesus está ensinando para mim e para você: quem cura você é a sua fé. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, diga assim comigo, e se tornou discípulo. A parte mais linda do texto é quando a Bíblia diz: e seguiu Jesus. Fala assim comigo: Bartimeu não queria só um milagre, Bartimeu queria um relacionamento. Para Bartimeu, milagre foi um detalhe. Para Bartimeu, o que valeu foi um relacionamento. Porque a Bíblia diz que ele recuperou a visão e começou a seguir Jesus pelo caminho. Muitos recebem aquilo que precisam e deixam Jesus para lá. Vai Jesus para lá e eu vou para cá. Bartimeu está ensinando para mim e para você na Lagoinha de Piracicaba hoje. Eu não quero só as bênçãos de Jesus, eu quero Ele. Jesus, eu não quero os teus presentes, eu quero a tua presença. Jesus, eu não quero aquilo que você pode me dar, porque eu sei que você pode me dar infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero você, Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos e falar assim: Jesus, eu quero você. O texto que acabamos de ler, ele merece a nossa apreensão, ele merece a nossa apreciação, melhor dizendo. Porque esse texto ele tem coisas muito ricas e valoriosas. Como é que é a palavra, gente? I may speak only English. Ele tem coisas muito valorosas. Essa é a palavra. Mas aqui existem algumas coisas. Eu queria muito que você ficasse comigo nos próximos 15 minutos. E depois mais 15 pessoas. Ai. O que está acontecendo aqui é: esse homem, ele estava à beira do caminho. Olhe para cá. Eu queria muito pedir que você não ficasse conversando, porque isso me desconcentra profundamente. Os pastores e os líderes sobretudo. Olhe para cá. A Bíblia vai dizer que ele estava na beira do caminho. A Bíblia vai dizer que ele não tinha chegado no ponto final. Ele tinha saído do ponto A, mas não tinha chegado no ponto B. Ele tinha saído do lugar de origem, mas não tinha chegado no lugar final. Me pergunte por quê? Porque algo aconteceu no meio do caminho que paralisou aquele homem. Ele tinha saído, e a teologia me dá indícios profundos para fazer uma exegese e entender que ele saiu com visão, e no meio do caminho perdeu a visão. E quando perdeu a visão, para ali, a Bíblia está dizendo que ele saiu, e escavando um pouco esse texto, é como se ele tivesse numa distância de 25 quilômetros, andado por cerca de 17, 16, 18, por aí. Ou seja, faltavam ali aproximadamente 7 quilômetros para ele chegar no destino final. Se você observar, ele tinha dado já 2/3, ele tinha dado 66% da trajetória. Mas algo aconteceu com que fez, não sei se eu falo, algo no meio da história aconteceu e fez com que ele perdesse a noção do tempo, do espaço e da localização. Então ele não pensou assim: não, mas eu estou perto, não, mas eu perdi a visão, mas eu vou continuar. Não, ele paralisou. Eu estou pregando hoje, eu estou falando hoje, nessa noite, com pessoas que precisam entender. Aquele homem estava perto, mas paralisado. Aquele homem estava no caminho certo,
mas parou. Algo aconteceu na história de Bartimeu que fez com que ele parasse no caminho. A Bíblia diz assim: havia um cego acraseado à beira do caminho. Alguém, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim: havia alguém que saiu, mas parou. Havia alguém que saiu, mas ficou paralisado. Havia alguém que tinha visão e perdeu a visão. Havia alguém que tinha olhos, mas perdeu. Irmão, você tem noção do lugar que Deus te trouxe essa noite? E o Espírito Santo que está aqui nessa casa está me autorizando a te dizer assim: eu estou recuperando a sua visão nesta noite. Você volta a enxergar nessa noite. Toda a paralisia espiritual está caindo por terra nessa noite. Eu queria os avivados aqui comigo para dizer amém. Ele estava andando, mas paralisou. Olhe para mim. Ele ficou ali a vida inteira. Isso, banda, vem comigo, eu preciso de vocês. Ele ficou ali paralisado. Ficou anos. Chegou em uma situação extrema, onde ele começa a pedir esmolas, onde ele começa a pedir ajuda. A Bíblia não falou, mas eu pesquisei quem era Timeu, o pai dele. Um homem próspero, um homem abonado. Então também tem um ciclo de rejeição, também tem um ciclo de abandono, também tem um ciclo de muitas injustiças e inseguranças. A Bíblia está relatando, eu amo a versão de Marcos pela forma como ele abordou esse ponto. Marcos está dizendo: Jesus um dia estava passando de um lugar para o outro. Repita comigo: de um lugar para o outro. Repita comigo: Lagoinha Piracicaba. De um lugar para o outro. Era um lugar de transição para Jesus também. Jesus também estava saindo de um lugar e indo para o outro, até que no meio do caminho alguém chamou a atenção de Jesus. Me pergunta por quê, com voz de aleluiado. Porque aquele homem estava paralisado há anos. Ele estava paralisado há anos. Ele estava à beira do caminho há anos. Até que um dia ele ouviu que estava vindo um homem na direção dele. Até que um dia ele soube que o Nazareno estava vindo na direção dele. Até que um dia ele soube daquele homem que ele apenas ouvia falar, apenas ouvia suas histórias. Agora ele está ouvindo assim: não é mais aquele que operou lá em tal lugar, não é mais aquele que operou lá em tal cidade. Aquele homem agora vai passar por aqui, ele vai passar do meu lado. Ah, mas eu vou incomodar ele nessa noite. Lagoinha Piracicaba, nós iremos incomodar os céus nessa noite. Eu não sei quem está entendendo o que eu estou falando, mas nessa noite os céus vão ouvir o nosso clamor. Eu não sei a sua realidade nessa noite, eu não sei como é que você está nessa noite. O que eu sei é, a Bíblia diz: havia um homem parado à beira do caminho, um homem que estava paralisado, um homem que perdeu a sua visão. Mas quando esse homem soube que Jesus estava passando, ele esqueceu o seu passado, ele só pensou no presente. Então ele começou a gritar. A Bíblia não disse que ele começou a murmurar, a Bíblia não disse que ele começou a reclamar, a Bíblia diz que ele começou a se posicionar. Pastor, o que é isso? Você volta a se posicionar nessa noite em nome de Jesus. A paralisia acaba na sua história hoje em nome de Jesus. Tem algo aqui que me abençoa demais. Anota isso, pega isso em nome de Jesus. Anota, grava. Bartimeu estava parado. Vou falar de novo. Bartimeu estava parado, mas Bartimeu podia andar. Bartimeu, ele estava cego, mas a sua perna funcionava, o seu pescoço funcionava, os seus pés funcionavam, a sua coluna cervical funcionava. Quando alguém perde a visão, essa pessoa paralisa. Quando alguém perde a visão, sonhos são abortados. Alguém comigo hoje? Projetos são esquecidos, palavras de Deus são engavetadas, frases que você recebeu um dia, insights que o próprio Deus te deu, você começa a esquecer. Diogo, por quê? Porque a falta de visão paralisou a tua história, a tua caminhada. A Bíblia disse que ele saiu do ponto A, mas não chegou no ponto B, porque no meio do caminho aconteceu algo que tirou a visão daquele homem. Ele não conseguia mais enxergar, até que ele soube, o Jesus que estava operando lá em Samaria, o Jesus que estava operando lá em Nazaré, o Jesus que estava
operando no caminho da Macedônia, agora está passando onde eu estou. Irmão, eu tenho algo para te dizer. Jesus está passando por aqui nessa noite, Lagoinha, Piracicaba. Jesus está passando por aqui nessa noite, e nós iremos fazer barulho até incomodar o mestre. Tem quantos comigo nessa noite? E nós iremos levantar a nossa voz. Os céus irão nos ouvir hoje. Os céus de Piracicaba irão ouvir um clamor de uma igreja nessa noite. Ah, como eu queria você ungido. Ah, como eu queria você ungida hoje. Os céus dessa cidade serão abalados pelo nosso louvor, pela nossa oração, pelo nosso barulho. Vamos fazer o seguinte: começa dando glória aí no seu lugar, meu filho. Começa aplaudindo Ele nessa noite. Começa gritando aleluia. Vamos, diga Jesus, Jesus, Jesus. Porque você acha que tem gente que tem dom, tem talento. Tem muita gente que tem habilidade. Está comigo? Diga um amém. Tem gente que tem talento, tem habilidade, tem dom, tem propósito, tem palavra de Deus, tem chamado, foi escolhido, mas está parado no caminho. Mas é muito forte. Caramba, olha, pois me ensina isso. Quero aprender. Isso também. Pastor, o que é isso que você está falando? É porque quando a visão, não sei se eu falo. É porque quando arrancam a sua visão, posso falar tudo? É porque quando arrancam a sua visão, arrancam os teus sonhos também. Sabe o que foi que arrancaram de Sansão? Responde, você sabe. Arrancaram a visão. O cabelo dele iria crescer de novo. A visão não voltava mais. Quando arrancaram a visão dele, eles estavam levando ele para um lugar. Agora você não sabe quem é, você não sabe onde está, e você não sabe mais para onde vai. Arrancamos a sua visão. Quantos estão entendendo isso aqui hoje? Quando arrancam a nossa visão, é isso que acontece. Irmão, pega isso, por favor. Uma visão, quando é arrancada, sonhos são arrancados, projetos, desejos, visões são arrancadas. Eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres que estão entendendo. Porque arrancaram sua visão, você perdeu o foco, você perdeu a direção, você não consegue mais saber onde está e para onde está indo, pastor. Por quê? Porque você está sem visão, e quando você está sem visão, você paralisa. Aí Deus me trouxe hoje, nessa noite, para te dizer: eu estou devolvendo a você a visão que te arrancaram um dia. Ah, como eu queria você aqui, Lagoinha, Piracicaba. E Deus está dizendo hoje: estou devolvendo a você sonhos que estavam abortados, projetos que estavam esquecidos. Eu estou revisitando gavetas emocionais da tua estrutura, e eu estou lá buscando fases que você achou que eu tinha esquecido, etapas na sua vida que você achou que eu tinha esquecido. Porque o homem pode esquecer, o homem pode arrancar a visão, mas eu continuo sendo Deus soberano, assentado no meu trono, e eu não esqueço dos meus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Deus que fala contigo nessa noite. Irmão, se você pegar essa frase que eu vou falar agora, você vai postar ela e você vai viralizar. Olhos doentes paralisam pés saudáveis. Olhos doentes, olhos cansados, olhos enfermos, uma visão que está doente, uma visão quando está ferida, uma visão quando ela está de alguma forma sendo prejudicada, ela paralisa pés saudáveis. A Bíblia está falando de um cego que tinha pés, que tinha pernas, que tinha órgãos. Mas por que ele paralisou, Diogo? Porque um homem sem visão paralisa mesmo que tenha pés saudáveis. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu não estou devolvendo apenas a tua visão.
junto da visão que eu estou te dando de volta, vem os teus sonhos que estavam adormecidos. Vem força que você precisa para se levantar e voltar a caminhar. Vem um tempo de reagir, um tempo de reação. Está chegando uma temporada de definição. Está chegando um tempo e uma estação na sua vida onde você vai dizer assim: me foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse viver e passar por todas essas situações. Alguém comigo nessa noite aqui, diga amém. Não esqueça disso. Ele podia enxergar, mas tem algo na Bíblia. Posso começar a pregar, gente? Tem algo na Bíblia aqui que me abençoou de forma extrema e profunda. A Bíblia está dizendo que Jesus estava acompanhado de uma Jesus estava cercado por uma multidão. Estudando esse texto, essa multidão não eram discípulos. Em sua maioria, eram os irmãos da selfie. Em sua maioria, eram fariseus. Era a galera do assento VIP. Era a galera que tem crachá e senta na frente. A multidão que estava acompanhando Jesus não era uma multidão de discípulos. Discípulos ele tinha 70. A multidão que estava nele eram pessoas que apenas queriam algo dele. Aí Jesus, irmão, se você pegar o que eu vou falar agora, nós vamos descer a 1000 graus de unção aqui nessa casa, nesse exato momento. Diga assim: vamos mesmo. Diga assim: eu creio. O que está acontecendo aqui é o cego que enxergava, melhor dizendo, o cego que não enxergava, ensinou para nós uma lição muito clara nessa passagem, porque Jesus estava cercado de pessoas que tinham olhos para ouvir, e embora olhassem Jesus, os ouvidos não recebiam os ensinamentos de Jesus. Jesus estava cercado de pessoas que queriam bênçãos dele, mas não queriam aprender dele, não queriam mudança de vida, eles queriam apenas milagre, milagre, milagre. E Jesus, que sabe de todas as coisas à nossa volta, falou assim: no meio do caminho eu vou usar um cego para ensinar para esses fariseus como é que se faz. E o cego, ele usou a única coisa que Jesus queria que os fariseus usassem: os ouvidos. Eu leio minha Bíblia, ô Samuca, e a minha Bíblia diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz, Romanos 10:17, consequentemente a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aqueles fariseus escutavam Jesus, mas o que Jesus falava não entrava no ouvido deles. Eles viam, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam saber o quê? Jesus está passando por aí. Peraí Jesus, peraí. Tempo de mesa com Jesus. Não! Eles queriam, não sei se eu falo, serem massageados por um milagre. Irmão, posso te falar uma coisa? A obra-prima de Deus e de Jesus é um milagre, mas a obra-prima que eu e você temos que procurar é o relacionamento com Ele. Aí aqueles fariseus, eles estavam vendo Jesus, embora pudessem ver, eles não ouviam o que Jesus falava. Aí Jesus usou um cego que não podia ver, mas quando ouviu, irmão, eu queria estar no teu lugar, vou puxar a tua orelha. Ele não tinha olhos para ver, mas quando ouviu que o Nazareno estava passando, a Bíblia diz que ele saiu de onde ele estava e ele foi para um lugar estratégico para começar a gritar e chamar a atenção de Jesus. E ele começou: Jesus, 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 Jesus. Eu não sei para onde que é, eu vou aqui pelo meu... Irmão, o que ele estava fazendo era: nunca andei com ele, nunca sentei com ele para ouvir um sermão, mas o que os meus ouvidos já ouviram que ele faz é capaz de fazer mudar toda a minha vida. Eu não preciso estar vendo Jesus, mas os meus ouvidos já ouviram o que ele está fazendo, e o que ele está fazendo me dá
bagagem suficiente para dizer: eu quero esse homem na minha vida. Até quando, igreja? Nós seremos os discípulos que veem Jesus todos os dias, mas não entra no nosso ouvido o que Jesus está falando. Aí vem um cego, paralisado, doente, ferido, esmoléu, abandonado por Timeu, seu pai. Mas quando ele ouviu: o que é isso, Diogo? Algo que Jesus estava fazendo entrou no ouvido daquele homem. Algo que Jesus estava fazendo, curas, milagres, ensinos, doutrinas. Aí a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquele cego falou assim: Jesus, filho de Davi. Olha para cá, o cego não falou Jesus de Nazaré, o cego disse Jesus, filho de Davi. Irmão, só quem é discípulo de Jesus conhece a origem ascendente dele. Glória a Deus. A mensagem essa mensagem é para quem gosta de Bíblia, tá, gente? Ele tocou nos sentidos de Jesus. Ele não disse assim: Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria, Jesus, tu és o remanescente da casa de Davi. Jesus, nós estamos num tempo em que Baal tem o domínio e o governo sobre a terra. Só que nós acreditamos no Deus que Ele não tem domínio e poder sobre a terra. Ele está no céu, então Ele manda no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Ele é aquele que tem seus 7 olhos como chamas de fogo. Ele é aquele que na sua costa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele homem gritou tão alto que os céus tiveram que ouvir o clamor dele. Posso perguntar? Quando foi a última vez que você veio num culto e os céus tiveram que te notar? Quando foi a última vez que você fez algo tão extravagante que Deus olhou e falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa por ele, eu tenho que fazer alguma coisa por ela, essa pessoa está precisando muito de mim? Irmão, nós vamos chamar a atenção de Deus essa noite. Quem está comigo, pula dessa cadeira, fica em pé, dá um glória aí no seu lugar, dá um glória, grita um aleluia, chama a atenção de Jesus, faz alguma coisa, Lagoinha, nessa noite. Aquele homem, ele não deu a Jesus outra opção a não ser notá-lo. O que você está pensando em fazer hoje para chamar a atenção de Deus que está aqui? Eu sinto às vezes faltas daqueles cultos que era gente jogada no chão, era gente em cima do altar. Às vezes eu sinto falta daqueles cultos assim mais raiz que a gente vivia, que não tinha uma pessoa olhando para o relógio, não tinha rede social, não tinha nada. A gente vinha para aí, irmão, quantas vezes eu fui com um sapato social, acabando com o meu calcanhar e com vale transporte. Eu decidia, ou vou na ida ou vou na volta. Quer saber? Eu vou andando e volto de ônibus, porque lá eu vou me jogar, porque lá eu vou me atirar, porque lá eu vou incomodar o céu hoje, com todo amor e carinho. Você não acha que eu tive colheitas disso, não? Quantos carros eu não tive depois disso? Porque toda obra feita para Jesus, ela vai ter uma colheita, irmão. Com muito amor e carinho eu digo para você. Enfim, não vou dizer nada não. O que você pensa nessa noite? O que você pensa em fazer essa noite? Aquele homem, ele foi chamado por Jesus. Quando Jesus escuta, Jesus fala assim: tragam-no. Pergunte assim para mim: por que Jesus não foi até ele? Se ele era cego, não era mais fácil Jesus ir até ele? Aí Jesus falou: tragam-no. Deus nunca muda a sua rota. Jesus nunca sai da sua rota, número 1. Número 2, Jesus queria tornar público o que ele iria fazer. Então ele parou toda a liturgia, ele parou toda a estrutura e disse assim: vocês que estão mandando ele calar a boca, os mesmos que estão criticando, agora vão trazê-lo para mim. A Bíblia disse que aqueles que estavam mandando ele calar a boca falaram assim: ei homem, coragem, fica de pé, o homem mandou te chamar. É o que eu falei, no deserto pouquíssimos estarão com você, mas quando Jesus te chamar, todo mundo vai querer pegar a tua carona.
Aí eles foram lá e pegaram ele. Quando ele chega até Jesus, ele fez algo que eu quero terminar falando isso. A Bíblia diz que ele tirou a sua capa. Ele abandonou a sua capa. Diga assim: o que é isso? O que é isso? Ele está simbolizando: Jesus está fazendo algo. O meu coração percebeu o que Jesus está fazendo e eu quero Ele comigo agora. Eu sei que Ele vai transformar minha vida. Então tudo aquilo que representa a minha vida passada, vou deixar aqui agora. A Bíblia disse que Ele deixou a sua cama e a sua capa. Ele deixou tudo aquilo que Ele tinha, tudo aquilo que Ele vivia, onde Ele ficava, imagino eu, sentado ali pedindo ajuda. Quando Jesus chama, Ele não tinha falado com Jesus ainda, mas a primeira coisa que Ele faz, Ele abandona a capa. Irmão, Deus me trouxe hoje aqui hoje para te dizer assim: você vai abandonar coisas de estações passadas hoje. Você vai abandonar equipamentos e utensílios de realidades que você não vai mais precisar a partir de agora, porque eu estou entrando no cenário da tua história e estou mudando a sua vida. Aquele homem estava entendendo: eu estou vivendo uma nova estação, então eu não preciso mais dos elementos das estações antigas. Uma nova estação estava chegando na vida daquele homem. Lagoinha Piracicaba, se você pode, erga suas mãos, levante suas mãos, comece a falar com Jesus essa noite. Pastor, por quê? Porque chegou um tempo de um novo transbordo na sua vida, chegou um tempo de uma nova estação na tua história, chegou um tempo em que você não vai mais precisar de bagagens que você viveu. Como assim, pastor? Memórias, dores, traumas, rejeições. Há quanto tempo não fazia que você vinha para um culto e não se preocupava com estrutura de culto, com liturgia de culto, com o nome de pregador? Você só queria Jesus. Hoje é dia de você acessar algo novo na sua história. Quantos comigo podem dizer amém? Irmão, você poderia estar em qualquer outra atmosfera agora, qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, mas você está no lugar onde o Messias está passando por aqui, e isso tem que fazer muita diferença na sua história. O Messias está passando por aqui. Cadê os adoradores dessa noite? Eu queria os adoradores, as adoradoras. Nós iremos começar a adorar Jesus. Nós iremos começar a levantar o nome de Jesus.